Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão sobre a utopia da igualdade e da hospitalidade, o poder democrático dos movimentos de mulheres. Esta mesa redonda deveria ser moderada pela Teresa de Sousa, que por questões profissionais não pode cá estar, mas eu tenho muito gosto em fazer o papel dela, em cumprir o papel dela, a missão. Nós hoje temos... Por um lado, sobre este tema que nos reúne, temos em primeiro lugar uma perspectiva do direito, a perspectiva jurídica, e a Ana Rodrigues, que nos vai nos fazer também uma contextualização da utopia da hospitalidade e da utopia da igualdade. E depois temos duas poetas, temos a sorte de ter aqui duas poetas, a Marta da Costa, a Ana Luísa Amaral, que nos vão dar a perspectiva literária, a perspectiva artística, vão falar-nos também do papel da mulher, vamos falar também de nacionalismos com a Marta. Temos também depois uma apresentação da Clara Luís, que nos vai fazer a apresentação do projeto utópico, e temos depois também a participação da Inês Granja, que é doutoranda da Faculdade de Direito da Universidade Católica e que é relatora desta sessão. E começamos então com a Ana Rodrigues. Ana Rodrigues é licenciada em Direito, é pós-graduada em Estudos Europeus e é mestra em Direitos Humanos e fez a sua tese de mestrado sobre formas de articulação da defesa da minoria cultural ou das minorias culturais com a proteção de grupos minoritários, em particular mulheres e raparigas. E está neste momento a fazer o doutoramento sobre Direitos Fundamentais e Asilo e é membro do Centro de Investigação em Justiça e Governação da Universidade do Minho. Tem atividade profissional e académica no âmbito da proteção e promoção dos direitos humanos em Portugal, Bélgica, Guiné-Bissau, Timor-Leste. É consultora jurídica também do CNIS, sobretudo e gera o Programa de Migrações e Asilo, e foi a perita designada para um estudo a nível europeu sobre a adesão da União Europeia à Convenção de Istambul, nomeadamente no que diz respeito à prevenção e combate à violência contra mulheres e à violência doméstica. Dou-lhe então a palavra, Ana. Prefere falar dali? Com certeza. Obrigada. E tem 15 minutos? Ok. Eu prometi ao Álvaro Vasconcelos que ia ser muito rigorosa com o tempo. Vou tentar cumprir à risca e para isso vou até, que é uma coisa que não costumo fazer muito, mas vou cingir-me às minhas notas escritas para não me alongar demasiado, ou pelo menos muito para além dos 15 minutos. E coube uma grata tarefa de, por um lado, colaborar na organização deste ciclo de conferências que se encerra hoje e que começou mais ou menos há um ano, e coube-me também a grata tarefa de dar o pontapé de saída desta nossa mesa redonda de hoje à tarde. E vou começar com uma nota dissonante, já que, como se referiu na conferência inicial, em maio de 2018, faz agora um ano, que era sobre igualdade e participação, também eu acho que os provocadores são precisos e, portanto, vou começar aqui com uma nota dissonante. Não me parece, ao contrário do que acaba da ideia que subjaz à nota introdutória a esta mesa redonda, não me parece que a contra-revolução conservadora e liberal que tem pendido sobre as nossas cabeças nestes últimos anos ponha em causa as conquistas da igualdade e da hospitalidade dos anos 60 e designadamente do maio de 68. E esta descrença resulta, muito simplesmente, da convicção de que os anos 60 e o maio de 68 não conquistaram a igualdade, nem conquistaram a hospitalidade, tendo estas sido sempre visadas de forma relativamente lateral nessa altura e tendo sempre permanecido como uma utopia ou um ideal por alcançar. Não só a alcançar, mas também por alcançar. As várias gerações de feminismos e de lutas pela igualdade, ou se calhar eu diria pelas igualdades, não quiseram nem procuraram sempre as mesmas coisas. No maio de 68, no seio dos movimentos estudantis aí nascidos, embora a luta pela igualdade não fosse preponderante, de facto, houve uma geração que empenhadamente contestou, efetivamente, o puritanismo vigente e a sociedade patriarcal estabelecida e que lutou designadamente pela libertação sexual da mulher. Mas hoje as lutas são outras e as forças da reação também são diferentes daquelas que existiam nos anos 60. Às reivindicações por mais igualdade de género e pelo reconhecimento das minorias, designadamente as minorias sexuais, não se opõe apenas a ordem estabelecida, como na altura, mas também
uma cada vez mais perniciosa discussão em torno do politicamente correto, com vista ao restabelecimento de ordens que julgávamos já ultrapassadas. Será neste restabelecimento, porventura, que se perspectiva o tal cenário distópico de uma sociedade patriarcal, autoritária, dominada pelo medo do outro, de que se falava também na apresentação desta sessão. Estas recentes vagas feministas e os novos movimentos de mulheres que empunham a bandeira ou as bandeiras da igualdade aportam ainda, como em outras lutas progressistas em vários momentos históricos, uma afirmação da possibilidade de uma forma de estar diferente. Utópica, sim, mas que implica e convoca uma importante dimensão de mobilização e de participação cidadã, como falava hoje de manhã o Nicola Milanesi. Já se falarmos na utopia da hospitalidade, e o mote para discutirmos a utopia da hospitalidade, como também fizemos neste ciclo, foi-nos dado por Derrida e pela sua ética da hospitalidade, que é a ideia de que o outro deve ser bem e incondicionalmente acolhido. Isto é, acolhido independentemente da sua pertença, independentemente das suas qualidades, de modo urgente e imediato, sem condições, portanto. E esta questão da hospitalidade acaba, de certo modo, por, inevitavelmente, levar a um resgatar do debate sobre o cosmopolitismo e a considerações sobre se o cosmopolitismo é ainda, nestes tempos tão conturbados e tão imprevisíveis que vivemos, uma proposta passível de oferecer uma utopia alcançável. E pensar o cosmopolitismo é pensá-lo à escala global, mas é também pensá-lo à escala europeia e mesmo à escala nacional. À escala global, importa pensar, e os últimos anos têm feito perceber bem, num cosmopolitismo ditado também pela necessidade prática, para lá dos imperativos de ordem moral. E já não falamos só de paz perpétua, ou mais modernamente de uma equitativa distribuição de recursos do planeta. Hoje, assolados que estamos por um afluxo sem precedentes de refugiados e outros migrantes às costas europeias, forçados a gastar milhões em ajuda humanitária de emergência, outro tanto em acordos que nos aliviam do peso de sermos nós a fazer o trabalho sujo, e mais alguns a erigir verdadeiros campos de concentração e de exclusão em pleno território europeu, enquanto proclamamos alegre e inconsequentemente os valores de direitos humanos e os valores democráticos, temos pelo menos de equacionar se um cosmopolitismo global não é, mais do que tudo, ou para além de tudo, uma garantia de sobrevivência e uma aposta na nossa segurança global. O cosmopolitismo não será, pois, a livre circulação do establishment cultural, empresarial e político, ou estudantil, recordem-se do que falávamos do elitismo esta manhã, do elitismo do programa Erasmus, que ainda existe, ou a perspectiva semi-imperialista de passearmos pelo mundo de portas franqueadas, mas receando sempre que esse mundo passa as portas no sentido contrário. Nem sequer é a globalização desregulada que permite a circulação de serviços e de capitais, mas comprime a circulação de pessoas. O que nos torna verdadeiramente cosmopolitas é abrir a porta de casa ao nosso igual, cuja alteridade aceitamos e procuramos compreender, mas de cuja igualdade não temos dúvida. E falarmos em cosmopolitismo à escala nacional, que foi aquilo que eu falei há pouco, será que é uma contradição nos próprios termos? Ou será o inevitável fundamento para consagrarmos políticas pluralistas e direitos multiculturais sem cair em falácias essencialistas? E pode ser-se patriota e ter-se orgulho no próprio país, sem que o patriotismo desemboque inevitavelmente em nacionalismo? Pode-se amar o próprio país sem que o referente seja a nação? Sabemos que as raízes do cosmopolitismo, da filosofia grega, dos cínicos, dos estoicos, passando pelo cristianismo, desembocando em Kant, são essencialmente focadas num conteúdo negativo, num conteúdo de deveres, muito mais do que num conteúdo positivo de direitos. E são depois as teorias mais universalistas de direitos humanos que vêm trazer um enfoque voltado para direitos reclamáveis por todos, em qualquer lugar. À escala nacional, então, é hoje mais claro do que à escala global o quanto esse universalismo claudica. O fator preponderante é a cidadania. E o Estado, ao conferir e efetivar direitos, falo tendo por referência os seus cidadãos. E na circunscrição daqueles que podem ou não ser cidadãos, entram considerações de nação, sempre, inevitavelmente. E entram também considerações de cultura. Muitos multiculturalistas rejeitam, então, o universalismo e, portanto, o cosmopolitismo, porque o veem como promotor de tratamento militantemente igual, o que, por sua vez, impediria a valoração a dar às culturas minoritárias por oposição às identidades nacionais. Mas esta visão é, a meu ver, errada.
Nem o cosmopolitismo implica monoculturalismo, nem o multiculturalismo é sempre uma garantia absoluta de um feliz tratamento às culturas minoritárias e aos seus membros individualmente considerados. E nisto o brocardo latino parece o mais acertado, in medio virtus, que é como quem diz, no meio é que está a virtude, apesar de tudo. Mas e se falarmos em contexto europeu, e como estamos a falar em utopias europeias, se falarmos em contexto europeu, haverá verdadeiramente identidades nacionais? Estão essas identidades nacionais bem demarcadas em termos de pátria, de Estado e de território? Até em 2 países cujas fronteiras estão estabilizadas há séculos, como Portugal e Espanha, vemos que os povos português e espanhol do Noroeste peninsular têm entre si mais em comum do que os respectivos compatriotas mediterrâneos. E a Marta de Castro, que cá está hoje e que é galega, provavelmente poderá dar a sua perspectiva sobre isto. Ainda assim, mais do que em qualquer outro momento destas últimas décadas, vários fatores têm convergido para a redefinição de valores e identidades nacionais, exponenciando um triste caminho de sensação generalizada de perda de identidade e de dificuldade em lidar com a diferença. Neste sentido, as eleições europeias que se avizinham são cruciais. Neste momento concreto da história da construção europeia, perfila-se pela primeira vez uma eleição em que os partidos ultranacionalistas que se apresentam em eleições têm já, em 22 Estados-membros, representação parlamentar nacional. No contexto europeu, estes retrocessos que temos vindo a falar, apesar de tudo, têm sido mais associados à Europa de Leste e a países como a Hungria e a Polónia, em que estão no poder governos nacionalistas e ultraconservadores, e em que os valores e princípios democráticos têm sussurrado. Mas esta associação parece, nesta altura, altamente redutora. A agenda anti-igualdade de género, ou como os próprios gostam de se chamar, anti-ideologia de género, tem vindo a ganhar cada vez mais espaço também ao Ocidente, em parte respondendo à voz de comando dos partidos de direita e extrema-direita que proclamam os valores tradicionais da família e o restabelecimento de uma ordem de género. Não deixa de ser interessante notar que o próprio Parlamento Europeu veio já manifestar sérias preocupações a esse propósito, quer em relação aos seus Estados-membros, quer também em relação à própria Comissão e ao Conselho. É de destacar, mais até por aquilo que significa do ponto de vista político, do que por aquilo que formalmente vale, a recente resolução de 13 de fevereiro deste ano sobre o retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na União Europeia, de que me permitia aqui salientar 2 notas. Em primeiro lugar, afirma a resolução, e estou a citar, que se tem assistido a uma ofensiva visível e organizada a nível europeu e mundial contra a igualdade de género e os direitos das mulheres, inclusivamente na União Europeia, e de forma mais declarada em alguns Estados-membros, e que o nível de igualdade entre homens e mulheres é frequentemente indicativo e constitui o primeiro sinal de alerta relativamente à deterioração da situação dos direitos e valores fundamentais, incluindo a democracia e o Estado de Direito numa determinada sociedade. Também nessa resolução se critica, por outro lado, e este parece-me no nosso contexto de hoje um dos pontos fundamentais, a utilização abusiva do feminismo e da luta pelos direitos das mulheres para o incitamento ao racismo. Este é, de facto, uma estratégia iliberal que tem vindo a ganhar terreno na última década e muito especialmente nestes últimos anos. Se nos lembrarmos, por exemplo, de Donald Trump no início do seu mandato e como ele demonstrou a eficácia do método no contexto do ban que decretou a 7 nacionalidades, tendo justificado esse ban com a intenção de fazer um levantamento dos crimes de ódio e crimes de honra contra as mulheres perpetrados por estrangeiros nos Estados Unidos. Demonstrava ao mesmo tempo o seu nível de compromisso com os direitos das mulheres ao cortar fundos para o combate à violência doméstica e cortar também apoio externo quanto a direitos reprodutivos e a planeamento familiar. O nacionalismo autoritário de tendência iliberal e anti-minorias tem vindo a florescer numa pleiade de países, uns em recessão, outros em franco crescimento económico, uns com cifras de imigração especialmente altas, outros nem por isso. Em larga medida, aquilo que estes países partilham, para lá da alergia à democracia liberal, tal como ela se foi construindo ao longo das últimas décadas, é uma aberta e feroz determinação em fazer retroceder os direitos das mulheres e em subjugar todos os movimentos igualitários e as políticas de reconhecimento estabelecidas. Um dos propósitos declarados desta nova ordem política é, de forma atávica e totalmente anacrónica, devolver a mulher ao seu papel social e familiar tradicional ou então repatologizar condições minoritárias de orientação sexual ou de identidade de género. Também cá, aliás, em Portugal, nos têm chegado uns ecos desse atavismo que tem, diria eu, tanto de trágico como de cómico. Há quem a este propósito venha fazendo um exercício interessante. Nos países nórdicos, por exemplo, o nacional-populismo que tem graçado pela Europa fora não é de todo uma impossibilidade e há mesmo partidos de extrema-direita atuantes nesses países.
Mas aí a igualdade está como que normalizada, não só no discurso político, mas também na vida pública e na representação política e na esfera doméstica e familiar. No discurso destes partidos, e mesmo que eles viessem a ganhar maior relevância a prazo, é absolutamente improvável vir a identificar-se a utilização do discurso de género e de igualdade como forma de deslegitimar a ordem política existente. É um contexto em que a igualdade está perfeitamente normalizada e, portanto, não é passível de ridicularização. De qualquer modo, contra estes ensaios nacional-populistas têm-se erguido de uma forma talvez mais contundente e expressiva do que nunca vagas de fundo e movimentos organizados ou espontâneos de mulheres. É interessante olhar para estes movimentos e tentar perceber se, na sua essência, se trata ou não de feminismo. Vemos, por exemplo, a força inaudita que assumiram em Espanha, traduzindo-se em manifestações e ondas de protesto sem precedentes, que vão desde as reações ao caso La Manada à greve feminista de 8 de março, que teve em Espanha um impacto absolutamente impressionante, como também creio que a minha colega de painel vai poder atestar. Aí o pendor feminista é forte e é assumido. No Brasil, a manifestação com o hashtag Ele Não, visando na altura um quase presidente Bolsonaro, mobilizou mais de 100 cidades e bateu recordes de participação, quer enquanto manifestação de mulheres, quer enquanto manifestação contra um candidato. No caso do movimento Ele Não, os académicos têm chamado a atenção para o facto de o movimento não ser apenas um movimento de mulheres que foram simplesmente um detonador. Envolveu causas de antifascismo, de antirracismo, de antirrevisionismo da ditadura militar. Há quem tenha chamado o movimento a favor da diferença. Igual objetivo foi apontado pelas manifestantes do último 8 de março no Brasil, que proclamam pugnar por uma sociedade não só menos machista, mas também menos racista, menos classista e menos homofóbica. Nos Estados Unidos, as congressistas democratas, que têm sido uma das vozes mais ativas contra a administração de Trump, vestiram-se de preto no ano passado, em sinal de apoio ao movimento Me Too, e de branco no ano anterior e novamente este ano, numa tomada de posição contra as decisões da administração quanto aos direitos das mulheres para o tradicional discurso do Estado da União. A Marcha de Mulheres em março, é difícil encontrar uma tradução que seja suficientemente expressiva deste jogo de palavras deliberado e intraduzível, que é a Women's March, e que se dá em março. Então esta Marcha de Mulheres nos Estados Unidos tem como bandeira por seu lado exatamente o combate ao ódio e à discriminação em todas as suas formas, incluindo a homo e a transfobia, o antissemitismo, a islamofobia e o racismo. Chegados aqui, importa, para concluir, responder, ou pelo menos ensaiar fazê-lo, aos reptos lançados no mote para a discussão de hoje. Será que os movimentos feministas têm hoje um forte poder democrático? E como fazer convergir as reivindicações pela igualdade de género com os movimentos pela hospitalidade? A segunda questão é talvez a mais fácil. Hoje, e de forma mais ou menos clara e consciente, pelo menos desde o dialbar do milénio, as discriminações e opressões são encaradas como funcionando, as mais das vezes, de forma múltipla e cruzada. Mulheres ciganas, muçulmanos homossexuais, negros estrangeiros, pessoas mais velhas com deficiência, mulheres estrangeiras, pessoas mais velhas com deficiência, ciganos homossexuais, negros com deficiência, cada camada agravando a opressão suscitada pela anterior. Este funcionamento dos mecanismos de discriminação e de opressão exige um combate pela igualdade em várias frentes, naquilo a que se convencionou chamar a teoria da interseccionalidade. Isto torna mais fácil, creio eu, a compreensão de que as reivindicações por mais igualdade importam ao estrangeiro, como importam à mulher, como importam ao homossexual, num respeito consonante pelo universalismo de direitos humanos que não hierarquiza as lutas, antes as faz convergir. Já quanto à primeira questão, creio que não é assim tão óbvia a resposta. Arriscaria dizer que se na prática as mulheres sabem que os seus direitos são dos primeiros a ser atacados, quando se esteja perante um retrocesso democrático, o que acaba por fazer do feminismo uma espécie de vanguarda democrática, a verdade é que ao instrumentalizar as lutas feministas em função da manutenção do sistema democrático, se corre o risco de aquelas perderem, pelo caminho, alguma legitimidade própria, principalmente quando se retorne ao regular funcionamento das democracias liberais, as quais, salvo honrosas exceções, se mantêm ainda muito longe de alcançar a igualdade. As mulheres devem estar, e estão, na linha da frente dos embates a favor da democracia. Os movimentos feministas, tenho dúvidas, porque o dia seguinte reclamará sempre novas lutas. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana.
E vamos agora para a segunda parte desta mesa redonda, em que vou entrar em diálogo com as nossas duas convidadas poetas. E por isso vou apresentar ambas. A Marta da Costa. Marta, é um prazer imenso tê-la aqui hoje, neste Dia da Europa, uma poeta galega. É autora de mais de uma dúzia de livros de poesia, teve vários prémios de poesia, que me tenho agora aqui de mencionar. Encontra-se representada em diferentes antologias galegas, mas também em antologias internacionais. É ativista, militante em movimentos ecologistas, sindical, político, também no âmbito do nacionalismo galego, e participou e organizou ativamente a campanha para as greves feministas de 2018 e 2019. E também Ana Luísa Amaral, que é autora de mais de 3 dezenas de livros de poesia, de teatro, de literatura infantil, de ensaio. Para mencionar apenas os dois últimos, duas obras recentemente publicadas, a poesia What's in a Name, que ainda agora esteve em digressão nos Estados Unidos com grandes elogios da crítica, e também no ensaio, o ensaio Arder a Palavra e Outros Incêndios, que foi prémio da Associação Portuguesa de Críticos Literários. Tem livros traduzidos e publicados em Inglaterra, Brasil, França, Espanha, Suécia, Itália, Holanda, Colômbia, Venezuela, México, Estados Unidos. Teve também vários prémios e várias medalhas e com certeza que muitos de vós a conhecem do programa semanal da Antena 2, O Som que os Versos Fazem ao Abrir. Muito obrigada a ambas. A ideia será também vermos qual é a perspectiva artística, não é? O que a arte pode fazer por estas questões que a Ana esteve agora, ou sobre as quais a Ana refletiu. Eu tinha-vos pedido para vocês trazerem um poema para abrirmos. Marta, seria possível começar por ler um poema e explicar porque é que escreveu esse poema? Escolheu esse poema. Sim, é possível. Mas primeiro eu quixera saudar a todas as pessoas aqui presentes e agradecer também o convite e dizer que eu vou ler e falar em galego também para que vocês escutem a sua língua, mas noutra dimensão fonética que é a que acabou ficando isolada ao norte e dependendo de outro estado. Obrigada. Hoxe estou en silencio, xogando co pasado, mentras vexo chegar andando a miña avó, que aínda é tan pequena como eu a recordo e segue ali, no vello Paseo Afonso XII. Eran 100 escaleiras as que nos separaban. O mundo da cidade vencido de ruídos e a praciña de pedra en que aínda hai un pozo e a casa pequena da indomable Manuela. Recupero a memoria de Pepa silenciada pola peste da gripe cando empezaba o século e o misterio da vida en garrafas de barro e algodón por Gonzalo que naceu a destempo. Recupero a friaxe e o sal do mar na noite e a chalana afogada na outra beira da ría. A miña nai tirando carbón desde a bufarda ou atada a unha silla de falar castellano. E eu sinto que son hoxe tantas que entón me foron. Saladina, Manueliña, Rosa ou tamén Pepa. E a mesma Teresa que nos fala incansable mentres o tempo vai rodando pola tarde. Obrigada. Este poema, que xa ten 20 anos, escollín ler este poema porque é a miña historia. Pero non é a miña historia, é a historia de calquera galega que teña a idade que eu teño e que nacera na clase social que eu nacín. Son filla de redeira, neta de peixeira e de mariñeiro. Por tanto, teño unha procedencia humilde. Son parte do pobo, o pobo galego. E por iso escollín este poema, porque tamén é a mellor maneira de presentarme, é a mellor maneira de falar do meu pobo, dese pobo que sempre está alienado
que non é migrante, pero sofre, como poden sufrir hoxe os migrantes ou os exiliados, porque non forma parte do sistema patriarcal. Non é o modelo de individuo que quere o sistema patriarcal, senón é para ser explotado. E aí as mulleres temos un papel determinado. E neste poema, ademais, eu nomeo-as unha por unha para que non fiquen no esquecimento e as vexades e tamén teñades o impulso de me preguntar quen é Rosa ou, sobre todo, quen é Teresa. Muito obrigada, Marta. Eu fazia o mesmo repto à Ana Luísa, um poema. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar aqui, Álvaro Vasconcelos. Quero agradecer também a moderação a Fátima Vieira, minha grande amiga de há muitos anos, e dizer do prazer que é para mim estar nesta mesa. Eu então escolhi um poema que a Marta, é curioso, nós não combinámos, mas a Marta escolheu um poema com 20 anos, eu escolhi um poema que sou mais velha do que ela, com 30. Portanto, deve ser mais ou menos equivalente. O poema que eu vou ler é um poema, enfim, que talvez muitas pessoas, as pessoas que aqui estão, se conhecerem a minha poesia, conhecem este poema, chama-se Testamento, e depois eu vou explicar porque é que o escolhi. Isto é só para fingir, porque eu sei o poema de cor, mas fica bem, não é? Testamento. Vou partir de avião e o medo das alturas misturado comigo faz-me tomar calmantes e ter sonhos confusos. Se eu morrer, quero que a minha filha não se esqueça de mim, que alguém lhe cante mesmo com voz desafinada e que lhe ofereçam fantasia mais que um horário certo ou uma cama bem feita. Deem-lhe amor e ver dentro das coisas, sonhar com sóis azuis e céus brilhantes, em vez de lhe ensinarem contas de somar e a descascar batatas. Preparem a minha filha para a vida, se eu morrer de avião e ficar despegada do meu corpo e for átomo livre lá no céu. Que se lembre de mim, a minha filha, e mais tarde que diga à sua filha que eu voei lá no céu e fui contentamento deslumbrado ao ver na sua casa as contas de somar erradas e as batatas no saco, esquecidas e íntegras. A razão... Obrigada. A razão pela qual eu escolhi este poema, acho que é óbvia, não é? Portanto, estamos aqui a falar em mulheres, estamos aqui a falar naturalmente também em papéis, aquilo que se convencionou chamar gender roles em inglês, não é? Papéis de género ou papéis de sexuais, eu diria até papéis sexuais. E eu acho que este poema, que pertence ao meu primeiro livro, que se chamava Minha Senhora de Quê?, que no fundo é uma resposta, ele não foi uma resposta à Maria Teresa Horta, mas como sabem, Maria Teresa Horta tem um grande livro de 72 chamado Minha Senhora de Mim, em que ela desafia, por assim dizer, a forma como os trovadores falavam das mulheres, minha senhora, minha senhor, e ela diz, eu não sou senhora de ninguém, eu sou senhora de mim, e eu em 1990 perguntei, minha senhora de quê? Quer dizer, em que é que mudaram, afinal de contas, tanto? Mudaram, efetivamente, mas o que é certo é que, agora eu não quero tomar muito tempo, não é? Mas esta questão dos papéis de género, ou dos papéis de sexo, sexuais, como quiserem, o que é certo é que em 1990, eu, com uma filha pequena de 5 anos e meio, continuavam ainda a fazer a todo o sentido. Eu trabalhava fora, era professora na universidade, chegava à casa e ia cozinhar. Era eu que fazia o jantar, era eu que fazia o almoço, era eu que tratava, enfim, das compras, dessas coisas todas, e depois ainda queria, na minha despensa, porque eu tinha uma despensa onde trabalhava, escrever poesia. Era aí que eu escrevia, portanto, no fundo, não é verdade que alguma vez a minha filha não tenha sido ensinada a fazer uma cama, ou não tenha tido horários certos para comer, mas isto naturalmente que é uma forma também de desafiar o sistema, a estrutura, o pensamento patriarcal, este pensamento que nos torna a todos e a todas vítimas, não é só às mulheres, é aos homens também. Muito obrigada, Ana Luísa. Marta falou há pouco, ou antes, a Ana falou há pouco de nacionalismo, movimentos nacionalistas, falou aliás de patriotismo, cosmopolitismo, multiculturalismo.
porque realmente há nacionalismos e depois dentro dos nacionalismos há outros nacionalismos. E uma vez que a Marta foi, ou é militante, aliás, do Bloco Nacionalista Galego, quer falar-nos um bocadinho dessa sua reflexão sobre o que é isto de ser galega num país que, como há pouco estava a dizer, que não lhe serve de referente, necessariamente referente. A ver, eu pertenzo a unha desas nacións minorizadas. Forma parte de un pobo que se lle está a negar, aínda hoxe, a súa cultura propia e a súa lingua propia. É dicir, como ustedes saben, compartimos un pasado común, lingüístico e literario. É dicir, cando os nosos alumnos de secundaria estudan a literatura medieval, estudan a mesma literatura. Todos van a ler As flores do verde pino do rei Don Dinís, porque é un pasado común que temos, non? Iso quere decir que eu pertenzo a un pobo que no seu día foi o primeiro reino europeo, porque o primeiro reino europeo foi o reino dos suevos na Galiza, que tivo unha extensión moitísimo maior da que ten actualmente, mas que foi negado sistematicamente desde o século XV, non? E evidentemente, pois, durante o século XIX xorde un movemento de reivindicación destes povos, non? Que en toda Europa se vai producindo en distintos lugares con diferentes significados, por suposto, non? E tamén con diferentes resultados, porque as nosas reivindicacións non chegaron a termo, non? Pero hoxe eu creo que todo o mundo coñece, porque a través de Cataluña e o conflito que presenta Cataluña, que é un conflito necesario, é dicir, ao fin e ao cabo, o único que pretenden é o mismo que fixeron os escoceses, con menos conflito, pero ni máis ni menos que reclamar que se nos considere tal e como somos, non? E iso é para min o nacionalismo, é dicir, a maneira de reclamar ser quen son, neste caso ser galega, poder falar en galego con liberdade, que ninguén me poña unha cruz como lle poñían unha estrela aos xudeus no seu día, non? Porque nos marcan, estamos marcadas as persoas que falamos en galego, ou que temos esta forma de pensar, non? Pero, bueno, iso non vai impedir que sigamos falando e pensando, porque é a nosa utopía e estamos seguros de que podemos acabala. Muito obrigada. Eu agora passava a Ana Luísa e colocava-te, Ana Luísa, a segunda pergunta que o Álvaro tinha formulado aqui no resumo deste painel, que é como fazer convergir as reivindicações pela igualdade de género com os movimentos pela hospitalidade. Porque eu há pouco não disse, mas devia ter dito também, a Ana Luísa é professora, neste momento aposentada da Faculdade de Letras, aliás, tive o privilégio, costumo dizer isso, de a ter como literatura... Professora, 2 anos de literatura inglesa, não imaginam o que é aprender literatura inglesa com uma poeta. Está ali a dizer também outra colega, a Olga Almeida, nós aprendemos muito com a Ana Luísa, mas também é membro da direção do Instituto de Literatura Comparada, Margarida Loza, e, portanto, tem uma grande produção também teórica sobre o movimento feminista e, sobretudo, a teoria queer. Queres-nos falar um bocadinho como é que vamos poder fazer convergir as reivindicações pela igualdade de género com os movimentos pela hospitalidade? Eu acho, Fátima, eu acho que a Ana falou brilhantemente, devo dizer, sobre esta questão, quer dizer, ela mostrou realmente, mostrou essa convergência, quer dizer, eu talvez até saísse um bocadinho, porque o tema que é uma nova utopia europeia, não é? Mas eu não posso, hoje de manhã já se tinha falado nisto, eu não posso pensar na Europa isolada de tudo, não é? Quer dizer, tenho que pensar no mundo, digamos assim, o que está a acontecer na Europa, e realmente não é só nos países de leste, quer dizer, aqui ao lado, aqui em Espanha, não é? Ganha o Vox, nós sabemos quais são as propostas do Partido Vox. Nós sabemos quais são neste momento as propostas, por exemplo, de um Bolsonaro, as propostas de um Donald Trump abertas. Quer dizer, nós gramática para analisar isso sempre a tivemos, acho eu. Gramática sempre a tivemos. Agora, aquilo a que estamos a assistir é algo de inaudito, a meu ver. Ou seja, dentro de um discurso democrático, aparentemente democrático, ser possível ser-se racista, ser possível ser-se xenófobo, ser possível ser-se sexista, ser possível ser-se homofóbico, não é? Quer dizer, como a Ana disse, e muito bem, não é como foi, por exemplo, Donald Trump, e de uma forma tão invida, de uma forma tão perversa, porque aparentemente defendendo as mulheres do ataque
não é? Mas, no fundo, qual é a mensagem de Trump também, Ana, penso eu? Estas são as minhas mulheres, digamos assim. É também um discurso de propriedade, não é? Do homem, da mulher como propriedade do homem, não é? É preciso defender as nossas mulheres desses estrangeiros, não é? Desses que aí vêm atacar-nos e invadir-nos, digamos assim, as nossas mulheres, não é? E violá-las e etc. Quer dizer, é tudo aquilo. Agora, eu acho que está tudo ligado, Fátima, quando, por exemplo, não é por acaso que ainda há poucos meses, em Paris, havia uma manifestação contra homossexuais e judeus. As palavras de ordem eram hors les juifs, hors les licra. Licra é a metáfora para os homossexuais, horrível, não é? Portanto, mas quer dizer, está tudo ligado. Quando nós falamos, e tu sabes isto muito melhor do que eu, agora já se fala nas alterações climáticas, já ninguém fala no aquecimento global, enfim, fala-se das alterações porque nós não podemos negar que há alterações climáticas. Agora, o aquecimento global, como sabemos, ainda há quem o negue. Mas quando, por exemplo, em 2015, aparece um senador, que foi o fulano que estava à frente do Ministério da Energia, com uma bola de neve no Senado, a dizer, esta é a prova de que não há aquecimento global, porque eu tenho uma bola de neve na mão, que é a mesma coisa que eu dizer, eu comi hoje um belíssimo almoço, é a prova de que não há fome no mundo. É a mesma coisa, não é? Quer dizer, a analogia é idêntica. E depois nós vamos ver o que é que ele defende, e o que ele defende é leis que façam retroceder as leis a favor, que permitiam o aborto, não é? Leis contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, leis inclusivamente, ou pelo menos opiniões pessoais, em que ele as disse abertamente, em que as mulheres devem voltar para casa e cumprir os seus papéis de mãe e de esposa. Portanto, está tudo ligado realmente, não é? O ataque que se faz à Amazónia, Bolsonaro a aparecer ao lado do presidente da Nestlé, e Bolsonaro, nós sabemos, essa coisa de ideologia de género, isso não existe. Existe a palavra ideologia e existe a palavra género. Ideologia de género é uma invenção, não há ideologia de género. E Bolsonaro é que disse, não é? E eles diziam, é para quê? É que a ideologia de género torna os meninos gay e as meninas feministas. Foi isto que foi dito e foi isso sim que foi propagandeada, digamos assim, a ideologia de género. Eu acho que está tudo ligado, sim, quer dizer. E eu acho que assusta-os um mundo de diversidade, assusta-os um mundo de possibilidade, assusta-os um mundo de utopia. Eu acho que quando a Sofia de Melbrenner escreve sei que é possível construir um mundo justo, que as cidades poderiam ser claras e lavadas, não é? Sei que e é possível, realmente, possível é. Portanto, não devia ser uma utopia, não sei se respondi, acho que sim. Obrigada. Claro que sim, muito obrigada. Marta, a Marta participou e organizou também as campanhas para as greves feministas, como disse há pouco, 2018 e 2019. Quer partilhar connosco um bocadinho essa experiência? E será que é uma forma eficaz de se lutar? Portanto, houve resultados visíveis? Sim. A ver, nos pensamos que sí. O feito de que tomásemos a idea de sumarnos a unha folga mundial, unha folga de cuidados, unha folga laboral, permitiunos levar o debate ao ámbito das empresas a través do movimento sindical. E isto, pois, desde logo, danos un abano de persoas que poden participar no debate, non? Moi importante. Para alén de que nos fomos os máximos, fomos a provocar unha reacción. Cando eu pertenzo á Confederación Intersindical Galega, que é o movimento sindical maioritario na Galiza, cando nos dixemos que isto era unha folga só de mulleres, e que á frente das movilizacións só podían estar as mulleres, evidentemente sabíamos que iso ia producir un debate e agardábamos ese debate porque queríamos, poñer a cuestión enriba da mesa. Quen ten o problema? A quen se lle negan os dereitos? Quen cobra menos? Quen ten os peores postos de traballo? Etcétera, etcétera, etcétera. Poñelo enriba da mesa, non? Entón, creo que sí, que efectivamente nestes 2 anos esta folga feminista deu lugar a debates moi importantes. Eu teño o orgullo de poder dicir aquí, ademais, que Galiza, primeiro, Galiza o Estado español acaba de ver eleccións.
eses señores dese partido que non vou nomear, que efectivamente invocan a liberdade, curiosamente, a liberdade de derrogar a legislación sobre igualdade. Esa é a súa liberdade, a liberdade que eles reclaman. Bueno, pois eu teño orgullo de dicir que non conseguiron ningún deputado pola Galiza. Entón, aí o nacionalismo algo tivo que ver. Eso non quere dicir, non quere dicir que non tiveran votos, que os tiveron, pero bueno, non lles foron suficientes, non? Dicía isto porque, bueno, as mulleres, foi justamente na Galiza onde se produciron as maiores movilizacións. Hai unha movilización histórica que foi o 4 de marzo de 2018 que era imposible camiñar por Vigo. Era imposible porque estábamos todas e todos na rúa reclamando o mesmo, non? Bueno, eu penso que é unha movilización moi importante porque para alén de que nos permite ampliar o debate, chegar a máis persoas, difundir estas ideas e aprofundalas, pois ao mesmo tempo, e entroncamos co poder democrático das movilizacións das mulleres, o que nos estamos reclamando, o combate que nos poñemos enriba da mesa, o que pretendemos nós que é unha sociedade máis xusta, é algo que necesitamos todos, mulleres e homes. Cando as mulleres reclamamos que se teñan en conta os nosos dereitos, o que estamos reclamando é que se teñan en conta os dereitos de todos. Ou cando reclamamos outra sociedade na que non esteamos secundarizadas e dominadas, ni sexamos propiedade de ninguén, estamos falando dunha sociedade mellor para todas e para todos. Eu teño este discurso moi presente sempre porque, ao fin e ao cabo, son profesora de adolescentes e necesito que os meus alumnos non se desenganchen, porque o que estamos é construindo o seu futuro, o futuro do meu fillo, que é un home. Pero construo como muller, non? Muito obrigada. Ana Luísa, escreveste uma utopia, eu diria eu, feminina, tu feminista. É uma utopia, pois. Eu tenho a certeza de que é uma utopia, é Ara, é uma novela, é assim que tu a descreves, não é? E recomendo a leitura de todos os livros da Ana Luísa, mas este em especial. Mas também está relacionado com muito o teu trabalho académico na área, por exemplo, ainda há pouco se falou da interseccionalidade, mas és também a diretora de um programa, de um grupo de trabalho internacional que se chama Intersexualidades. Queres falar um bocadinho desse? Posso falar um bocadinho? Sim, é um grupo interseccional realmente, não é? Quer dizer, nós não podemos separar. O que eu penso que acontece é que a questão do género é uma questão transversal, como nós sabemos todos aqui e todas aqui, não é? Quer dizer, é transversal no sentido em que, e é talvez seja a mais transversal, eu atrever-me a dizer isto, mais ainda do que a raça, mais ainda do que a idade, é claro, não é? Porque na generalidade, com certeza, com estas novas teorizações sobre a questão das opções sexuais, das sexualidades, quando falamos em transexualidade, por exemplo, não é? Quando falamos, portanto, nas diferentes potencialidades que nós todos, seres humanos, temos. Claro que dividir os humanos entre homens e mulheres, não é? Se calhar é muito limitado, não é? Estamos a chegar a essa conclusão. Mas, pronto, fiquemos para já aí. E se pensarmos a partir desse, que como digo é um bocadinho limitado, mas pensarmos a partir desse viés, desse paradigma, se quisermos, realmente, Fátima, o que eu acho que acontece é que o género atravessa tudo. Ou seja, se tens uma mulher negra, por exemplo, ela é com certeza mais discriminada pelo facto de ser mulher do que um homem negro. Claro que tu depois tens somadas todos os outros tipos de discriminações. Esta mulher será triplamente segregada ou discriminada se for lésbica, por exemplo. Esta mulher será quadruplamente discriminada se for, deficiente, por exemplo, se tiver alguma deficiência. Portanto, claro que estas questões, não é, das discriminações várias e múltiplas e das quais nós não nos podemos esquecer, não é? Porque realmente eu acho que o que é extraordinário é que ao lado deste tremendo, deste terrível retrocesso
política ou partidária que nós estamos a assistir. Eu lembro-me sempre, é muito bonito, agora de repente lembrei-me da Maria de Lourdes Pintacilgo. E a Maria de Lourdes Pintacilgo dizia uma coisa muito bela, dizia a política, aquilo a que estamos a assistir neste momento, eu julgo que ela diz isto mais ou menos no final dos anos 80, não é política, falta-lhe o que põe tudo em ordem no campo da política, que são os afetos. Ela falava na necessidade, na importância dos afetos, de uma linguagem de afetos, de um discurso de afetos, não é? Dentro da política. Mas, desculpa, eu agora se calhar afastei-me um bocadinho. Voltando à questão das intersexualidades, ou das interseccionalidades e depois das sexualidades e género, etc. Aquilo que nós tentamos fazer no nosso projeto é dar conta da multiplicidade, das multiplicidades em termos não só da literatura, mas também das culturas, mas também, e depois interdisciplinares, ou seja, cruzando disciplinas como a história, como o direito, como a literatura, como a filosofia, como as ciências. Não é? Nós temos agora, como tu sabes, agendado na reitoria, aquele ciclo Mulheres e Ciência. Portanto, de facto, eu acho que é nisso que nós trabalhamos, e eu acho que o que me agrada mais neste projeto é que ele não é meramente teórico, quer dizer, cada vez mais eu acho que é importante nós trabalharmos e nós pensarmos, sempre achei isto, mas agora cada vez mais, não é? Nós pensarmos a partir daquilo que acontece à nossa volta na sociedade, quer dizer, não estarmos, com certeza, pensamento crítico, no sentido de, por exemplo, estarmos a analisar um texto, a pensar um texto, é muito importante, é fundamental, é verdade, mas se conseguirmos cruzar isto com preocupações de ordem social, então mais ainda, quer dizer, eu não consigo pensar o feminismo só enquanto teoria. É muito difícil pensar só enquanto teoria. Eu tenho que pensar no feminismo como, e feminismo para mim é realmente, como diz a Marta, resume-se a uma expressão, direitos humanos. Pronto, não é? Portanto, nesse sentido, eu acho que é isso, e tu pertences também ao grupo, não é? Eu acho que é isso que nós fazemos. Deixa-me só acabar aquela frase que eu estava a dizer. O que é mais extraordinário é que ao lado deste tremendo retrocesso a que nós estamos a assistir, desta barbárie a que nós estamos a assistir, o antídoto vem surgindo, quer dizer, é muito curioso porque, por exemplo, o Brasil, que há 20 anos, eu conheço bem o Brasil, praticamente muito pouca gente falava em feminismo, muito pouca gente falava em estudos femininos, mesmo nas universidades, era uma coisa um bocadinho passé, digamos assim, muito ligada ao feminismo dos anos 70 e não sei o quê. Agora toda a gente, o feminismo está a ganhar terreno, a teoria queer está a ganhar terreno, todas as questões ligadas ao género, às sexualidades, estão a ser trabalhadas nas universidades brasileiras e os movimentos de mulheres estão a aparecer cada vez com mais força no Brasil. Portanto, e eu acho que isto é realmente maravilhoso, não é? Ao menos que haja esperança. Pronto. Obrigada. E eu estava aqui a olhar para o título desta sessão, a Utopia da Igualdade e da Hospitalidade, o Poder Democrático dos Movimentos de Mulheres. Falamos muito dos movimentos de mulheres, falamos pouco desta questão da hospitalidade ainda. E eu estava a pensar, Marta, que a Marta é professora de galego, não é? De língua galega, no ensino secundário, e cada vez mais no ensino de línguas se fala da necessidade de desenvolvimento de competências interculturais. Tenta de alguma forma também passar alguma utopia aos seus alunos, e quer falar-nos um bocadinho, para acabarmos agora esta parte, depois vou só pedir à Ana Luísa para ler um poema a seguir, mas quer falar-nos um bocadinho da sua utopia e de que forma é que é importante passar essa utopia também enquanto professora? Sim, neste momento a minha utopia é conseguir que a minha língua sobreviva e aumente a sua utilização entre os mais novos. Agora mesmo o que eu traballo cos meus alunos é justamente iso, que eles poidan comprobar por si mesmos cal é a situación da nosa lingua galega, que non falan. Os meus alumnos non a falan, non a falan espontaneamente. De momento tomaron conciencia e agardo que o paso seguinte sexa reaccionar sempre en todo o proceso, sexa a loita feminista, sexa a loita pola igualdade dos povos, polos dereitos humanos en xeral. Primeiro hai que tomar conciencia e logo reclamar que nos permitan acadar, porque a utopía é o que se logrará, e, por tanto, acadar eses dereitos, ese futuro.
Muito obrigada. Ana Luísa, não sei se tens aí um segundo poema. Eu acho que tinhas dito que havia 2 poemas, que estavas indecisa. Tens aí o segundo? Se calhar tenho. Então, se calhar, a forma de falar da tua utopia Leio o segundo, ler está um bem, poema. Pode está ser bem, para terminarmos. está bem. Temos 2 minutos, portanto, 2 minutos para ler o poema para respeitar Demora o menos tempo do tempo do Álvaro. que isso, 1 minuto e meio. Está bem, 1 minuto para aí. Vou ler um poema, também não é assim muito... um poema que se chama Lugares Comuns. Mais uma vez eu tentei arranjar uma coisa que fosse mais adaptada, não é, à situação e ao... desculpa, seguras-me aqui, sim. Marta. Peço desculpa. Está aqui. Lugares Comuns. Lugares Comuns. Entrei em Londres num café manhoso. Não é só entre nós que há cafés manhosos, os ingleses também, e eles até tiveram mais coisas. Agora é só a Escócia e um pouco da Irlanda e aquelas ilhotasitas. Mas, adiante. Entrei em Londres num café manhoso, pior ainda que o nosso bar de praia. Isto é só para quem não sabe fazer uma pequena ideia do que eles por lá têm. Era mesmo muito manhoso. Não é que fosse mal intencionado, era manhoso na nossa gíria, muito cheio de tapumes e de cozinha suja, muito rasca. Claro que os meus preconceitos todos de mulher me vieram ao de cima, porque o café só tinha homens a comer bacon e ovos e tomate. Se fosse em Portugal era sandes de queijo. Mas pensei, estou em Londres, estou sozinha, quero lá saber dos homens. Os ingleses até nem se metem como os nossos e por aí fora. E lá entrei no café manhoso de árvore de plástico ao canto. Foi só depois de entrar que vi uma mulher sentada a ler uma coisa qualquer. E senti-me mais forte. Não sei porquê, mas senti-me mais forte. Era uma tribo de 23 homens e ela sozinha. E depois eu lá pedi o café, que não era nada mau para café manhoso como aquele. E o homem que me serviu disse, "There you are, love." Apeteceu-me responder, "I'm not your bloody love," ou "Go to hell," ou qualquer coisa assim. Mas depois pensei, já lhes está tão entranhado nas culturas, e a intenção não era má, e também vou-me embora daqui a pouco, tenho avião, quero lá saber. E paguei o café, que não era nada mau, e fiquei um bocado assim, a olhar à minha volta, a ver a tribo toda a comer ovos e presunto, e depois vi as horas e pensei que o táxi estava a chegar e eu tinha que sair. E quando me ia levantar, a mulher sorriu como quem diz, "That's it." E olhou assim à sua volta para o presunto e os ovos e os homens todos a comer. Eu senti-me mais forte. Não sei porquê, mas senti-me mais forte. E pensei que afinal... não interessa Londres ou nós, que em toda a parte as mesmas coisas são. Muito obrigada, Ana Luísa. E passávamos agora à terceira parte desta mesa redonda. Estamos a cumprir escrupulosamente o tempo. Eu dava a palavra à Clara Luís, que é da organização European Alternatives, e que nos vai fazer a apresentação do projeto Trans-Europa, é assim? Caravans. Muito obrigada. Se calhar vamos para ali. Bom, antes de começar, eu queria agradecer o convite, mas também queria agradecer a presença de todas e todos, e também das participantes do painel, e principalmente por terem lembrado da situação terrível que estamos vivendo no Brasil. Eu sou brasileira, como podem perceber, então eu agradeço por terem chamado a atenção ao cenário horroroso que estamos vivendo lá, e aos poemas incríveis. Obrigada. Bem, eu sou Clara Luís, eu faço parte do projeto Trans-Europa Caravans. É um projeto que são 5 caravanas que estamos viajando pela Europa, nesse momento de pré-eleição do Parlamento Europeu. O objetivo é encontrar projetos e pessoas que estão trabalhando para transformar a Europa num lugar mais solidário, mais ecológico, mais igualitário. Então, a gente está participando desse painel para apresentar o que seria a nossa visão de uma Europa utópica nessa questão da igualdade do gênero. É com um pouco de pesar que eu apresento como uma visão utópica. Eu gostaria de apresentar mais como uma visão que vamos realmente realizar. E, bem, em 2030 nós imaginamos uma Europa que seria mais igualitária, onde não teria a questão da violência de gênero, porque hoje, segundo a European Union Agency for Fundamental Rights,
a cada 3 mulheres, uma já foi vítima de alguma forma de violência física ou sexual depois de ter completado 15 anos. Nós imaginamos que em 2030 a Europa, todas as mulheres elas tenham acesso ao aborto de forma legal e segura. Hoje, em 2019, Malta, o aborto ainda é ilegal. Nós imaginamos também que as mulheres ganhem o mesmo ordenado que os homens. Hoje, a média da diferença do ordenado ainda é de 16% na Europa. Nós imaginamos também que na Europa, em 2030, a licença parental seja paga de maneira igual para todas e todos. Em Cyprus, por exemplo, a licença é de 18 semanas e na Grécia de 2 anos. E nós imaginamos também que em 2030 a Europa tenha uma educação de qualidade sobre as questões de gênero e sexualidade. Hoje, apenas 20 dos 28 Estados-membros têm esse tipo de ensino como obrigatório. Nós propomos, então, um mecanismo que seria a criação de um observatório europeu para estar atento às questões dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero. O objetivo, então, seria verificar a situação nos diferentes Estados-membros e fazer recomendações baseadas nos indicadores de cada elemento da visão que eu apresentei anteriormente. Então, a ideia seria ter uma comissária ou comissário dedicado a este assunto, onde o observatório faria um relatório anualmente para cada Estado-membro, onde teriam indicadores qualitativos e quantitativos, apresentado à comissária ou comissário, onde ela ou ele pensaria, definiria estratégias e políticas públicas, mas também objetivos quantitativos e qualitativos para que cada Estado-membro atinja a uma Europa mais igualitária e mais respeitosa. E, em seguida, nós poderíamos pensar, por exemplo, se teríamos uma maneira de ajudar os Estados-membros a atingir essas metas, como, por exemplo, dando extra funding, ou então, ao contrário, se teria alguma forma de punir os Estados-membros que não atingiriam as metas da comissária ou do comissário. E, mais uma vez, obrigada. E pronto. Obrigada. Muito obrigada. Eu, antes de abrir, então, agora o debate também ao público, convidava a Inês Granja, como disse, é a relatora desta sessão, a colocar uma ou duas perguntas, como uma ou duas questões. Ora, boa tarde a todos. Permitam-me, antes de mais, agradecer ao Dr. Álvares o convite para estar aqui, para fazer parte da equipa e para estar entre estas mulheres, todas elas muito interessantes, simultaneamente fortes e sensíveis. Ora, tentando colocar... É difícil colocar uma pergunta, escolher uma das duas que tenho aqui, portanto vou colocar as duas rapidamente. Evitando ser redundante, talvez seja de dizer que todas elas têm visões progressistas em relação à aplicação, à promoção e à defesa dos direitos humanos. Como tal, pergunto, como existe alguma forma, ou de outra maneira, se não pode existir outra forma de abordar os direitos humanos senão sob uma perspectiva progressista? Será esta a pergunta? Correto? E porquê? É com isso que é assim que eu me revejo, e revejo-me nas vossas intervenções, mas penso que é pertinente colocar essa questão. E depois, numa segunda pergunta, porque as convidadas que aqui se encontram são poetas, feministas, talvez seja de utilidade perguntar-vos, podia perguntar-vos no corredor, mas pergunto aqui, talvez seja de maior utilidade ainda, que recomendações, que uma sugestão de leitura de feminista e progressista para o momento, para levarmos para casa. Obrigada. Muito obrigada. Antes de responder ou vermos as possíveis respostas, abríamos ao público. Não sei se alguém quer colocar uma questão. Temos uma ali. Sim, uma, duas, três. Ficamos por aqui. Agora vamos só colocar três e depois, afinal, são quatro. Ok, quatro. Por favor.
Boa tarde. Bem, meu nome é Felipe Feitosa, eu sou fui aluno da Universidade de Brasília e tive contato com algumas manifestações de cunho feminista e eu só posso falar da minha experiência como ativista em prol da causa e como brasileiro. A situação é que no Brasil, como foi comentado, eu acho que é um problema um pouco maior porque a misoginia e o machismo eles são sutis. Eles não são deflagrados ou não são legais, né? As pessoas até têm vergonha de assumir que são misóginas ou machistas, mas está intrínseco dentro da sociedade. E a reação que eu vejo, e percebam, eu como ativista também, a reação que eu vejo é de um extremismo por parte de um movimento, de uma ala do movimento feminista. Você tem uma posição muito extrema e isso às vezes até choca quem está de fora, né? E eu queria saber, dentro dessa perspectiva de utopia, como vocês enxergam isso. Existe aí uma linha tênue entre o que é, de fato, a defesa de igualdade, né? Eu não estou falando de igualdade de gênero, eu estou falando de igualdade de fato, e do que é, de fato, um extremismo que, às vezes, não acompanha. Obrigado pela oportunidade e obrigado por compartilharem a história de vida e as poesias. Obrigado. Muito obrigada. Temos agora ali. Sim, por favor. Me chamo Fernando Rodrigues, sou pediatra, agora aposentado, e gostei muito de ouvir toda a gente. Está? Sim, estamos a ouvir. Então, estamos a ouvir. obrigado. Obviamente que abre a mente, etc. Deixem-me ser, ou tentar ser, não com essa intenção, Tem de mas fazer o favor de... tentar ser um bocadinho, entre comas, provocatório em relação às poetas, em relação a Marta, galega. Tem de fazer o favor de... Tem muito orgulho em ser galega. Nós, quando falamos de utopias europeias, eu não gosto da palavra utopia, acompanho muito Fernando Sabater nisso. Utopia é uma coisa, por definição, irrealizável, portanto, andamos atrás de uma coisa que não existe. Mas pronto, isto é uma à parte. Mas, quando se afirma galega e se afirma muito próxima de Portugal, inclusivamente na sua primeira frase hostilizou um bocadinho Espanha, digamos, num momento em que nós, uma utopia europeia é muito evada, pelo menos num certo sentido, de uma certa procura de igualdade e de direitos humanos para todos os cidadãos, essa sua posição legítima, obviamente, não é em si mesma um fator de divisão e de atomização em relação à procura que todos fazemos de uma Europa de cidadãos. Perdoa uma pergunta, mas é provocatória, mas realmente, quando nós procuramos identidades, nós, de certa maneira, estamos a dividir. Claro que nós não somos únicos, mas acho que já me expressei. A segunda a professora Ana Luísa Amaral, um pouco, o poema Lugares Comuns, eu pergunto-lhe, de uma forma desabrida, aqueles homens estavam a fazer alguma coisa de mal, no lugar manhoso, comer ovos, presuntos, hostilizaram, exceto o barman que lhe chamou Love, mas também Ellen Mirren, no principal suspeito, chamava Love a toda a gente, se eu não bem me esqueço, se eu me lembro, e nunca ninguém, acho que era ela, acho que nunca ninguém a hostilizou. Bem, mas os homens, a pergunta é esta, os homens estavam a fazer alguma coisa de mal para no seu poema dito de forma tão vibrante, fazer uma crítica disso, elogiar tão francamente o sorriso da única mulher que havia lá. Muito obrigada. Tínhamos ali mais duas questões. Vamos só ouvir mais duas questões, por favor, se pudessem chegar aqui. E há pouco alguém mais tinha pedido, se pudessem pôr no ar. Havia uma quarta pessoa, não? Thank you. My question will be in English or French. Do you have translation? No. Sim. English? Tanto faz. Okay. It's for the example of Brazil. I am originally from Syria and I am French citizen. I believe that European Union, when they fund some project as your project, it's very interesting, but in the same time,
it will be I will be a little bit provocative also. They don't care about human rights in general. They care about selected human rights now, more and more. When, as Syrian, we ask to be engaged in human rights program, they said no. If you have a women rights program or homosexual rights program, we can be engaged. But human rights in general, it's not very important, and it's not very a good issue to be involved. Unfortunately, I share your fight. I share all your. I'm solidar with all the women's rights and the right of equality and everything. But in the case of Arab world, the European Union and his fund of democracy, because the European country support all dictatorship in Arab world. And from one hand, they support dictatorship. From other hand, their fund for human rights, he funds some project, but it's only selective project. As I said, women's rights and homosexual rights, and not human rights in general, and not the right of people who are not now under strike in Syria by Russian and by Iranian since days, and nobody care about them because it's not in the program of European Union. Thank you. Uma última questão, Álvaro. Em primeiro lugar, não podia deixar de agradecer este momento. Álvaro tem isso. Pronto, não podia deixar de agradecer este momento fantástico que tivemos de cultura e de defesa dos direitos. Mas o que eu queria pedir era que os membros do painel respondessem à proposta que foi feita de um observatório europeu para a igualdade e na ideia de uma utopia europeia que seria possível construir na Europa uma sociedade em que não haveria discriminação, que havia igualdade, que não havia violência de género, etc, etc. Gostaria que reagissem a esta proposta para vermos se nós podemos promovê-la verdadeiramente. Muito obrigada. E eu acrescentaria esta questão do Álvaro, acrescentaria 2030 é um horizonte credível, porque realmente foi 2030 e eu fiquei, 2030 é daqui a 10 anos quase, não é? Portanto, será que isto poderá acontecer em 2030? Eu se calhar começava com a Ana, talvez responder às questões que achar que, para as quais achar que possa contribuir. Então, eu vou tentar, talvez não consiga cobrir todas, mas vou tentar o mais possível. E se calhar começava pela questão da Inês sobre se há qualquer outra forma de abordar as questões de direitos humanos sem ser de uma forma progressista. E eu acho que aquilo que temos vindo a aprender na última década é que há uma forma não progressista de apropriação do discurso de direitos humanos. E isso é um perigo neste momento. Isso existe, está a existir cada vez mais, de formas mais subtis ou de formas mais abertas, mas, de facto, eu há pouco falei da questão da apropriação do discurso de direitos das mulheres para promover mensagens racistas, mas não é só isto. É muito fácil pegar numa reivindicação de direitos humanos e, com isso, detonar completamente outra. Porque os direitos humanos em si, sabemos todos que é difícil compatibilizá-los. E também sabemos que não há hierarquia entre eles. E, portanto, é muito fácil dizer há um que importa muito e os outros importam pouco. Isto pode ser dito de forma aberta e pode ser dito de forma subtil. Quando é dito de forma subtil, é muito difícil que nos apercebamos disso. E claramente essas mensagens não são progressistas, estão muito longe de ser progressistas. E, por isso, abordar os direitos humanos tal como eles são e tal como eles foram construídos no pós-guerra, não é possível, de facto, a não ser de forma progressista. Pegar no discurso de direitos humanos e dizer que estamos a defender direitos humanos com mensagens não progressistas é facílimo, tem-se feito muito e eu acho que a tendência é que se faça cada vez mais. E, portanto, isso implica alguma vigilância da parte de todos e que se desmonte. Por outro lado, eu queria, se calhar, fazer aqui uma ponte entre a reflexão, que eu sei que não foi para mim, foi para a Marta, sobre a ideia da atomização da Europa de cidadãos e fazer essa ponte com a preocupação ali
sobre os direitos humanos em geral e sobre como a União Europeia tem tendência a promover também umas questões sobre as outras e como não olha para as coisas numa perspectiva, como agora se diz, holística. E eu acho que é importante pensarmos que a atomização da Europa de cidadãos é, ao fim e ao cabo, permitir um direito humano que é um direito dos povos. Os direitos dos povos são direitos humanos. E, portanto, a autodeterminação de um povo, seja através de uma forma nacionalista ou não, e, portanto, o povo é que decide o que é, isso é um direito humano. E, portanto, nessa perspectiva, nós temos, às vezes, tendemos a esquecer-nos de uns em relação aos outros, exatamente porque alguns estão mais na moda do que outros, e é verdade que, de facto, a questão dos direitos das mulheres tem sido dos mais ameaçados, mas também é um dos que estão mais na moda, e, portanto, interessa falar sobre isto e não interessa falar sobre outras coisas. Não interessa, designadamente, neste momento, na União Europeia, falar em autodeterminação dos povos, principalmente se forem os seus. E Espanha tem-se confrontado com isto de forma muito premente ultimamente e tem pessoas na prisão pelo exercício de direitos políticos e, portanto, convém que nos lembremos que os direitos humanos, de facto, cobrem uma amplitude de questões que não são sempre aquelas que estão em cima da mesa e na agenda mediática. E eu acho que isso também é importante que faça parte das nossas reflexões. Finalmente, quanto à questão do Observatório Europeu para a Igualdade, acho, pegando num comentário que alguém fez a outro propósito hoje de manhã sobre a nuance entre o que é uma utopia e o que é uma quimera, eu acho que conseguir a igualdade, mais ainda num horizonte como 2030, é provavelmente quimérico, mais do que utópico. Acho também que aprendemos em processos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio que estar a pôr datas em questões de progresso e direitos humanos é, por um lado, muito útil, mas por outro é devastador para a nossa força anímica de continuar a batalhar por eles. E, portanto, não sei se ter horizontes muito curtos e muito marcados é útil ou não é, mas acho que está aberto à reflexão. Concretamente, a questão da criação de um observatório. Acho interessantíssima a ideia, acho que, muito provavelmente, a institucionalização de um observatório deste tipo será muito difícil, porque, como tudo, neste momento na União Europeia, principalmente na área dos direitos humanos, teria de andar não a 2, mas se calhar a 5 velocidades e, portanto, teríamos um grupo grande de países que se aliaria com facilidade de um observatório desse tipo. E, portanto, acho que seria muito interessante caminhar para aí. Na prática, vejo que é uma batalha difícil. Não sei se respondi assim, mais ou menos. Obrigada, Marta. Ben, pois eu comezando por unha das preguntas que facía Inés, a miña recomendación lectora é Meninas, de María Teresa Horta, que se callar xa leu. María Teresa Horta, que este sábado 11 de maio vai ser nomeada en Santiago de Compostela pola Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, que eu pertenzo, ímola nomear Poeta Galega Universal. Entón, eu, un dos libros cos que máis gocei e aprendín foi xustamente Meninas e recomendo vivamente. Ben, atomización, Europa, é que todo está ligado. E eu a primeira cousa que quero dicir é que Europa, esta Europa que nos discrimina e onde son os nosos fillos formados universitariamente, os que mendigan postos de traballo e desenvolven postos de traballo como os nosos pais e os nosos avós. Os pais e os avós das galegas e dos galegos de hoxe marcharon sen nada a América e a Europa. Ás veces encubrindo debaixo da emigración o exilio ideolóxico. E viviron na máis absoluta pobreza para conseguir algúns aforros para a súa familia, facendo traballos que ninguén quería facer, cobrando por debaixo do que cobraban os nacionais dese Estado, como sucede cos traballadores portugueses en España ou en Galiza.
E temos que salir, galegas e galegos, á rúa. Esa é a Europa que temos. Esa é a Europa que temos. E entón, esa é a Europa que temos. Eu non sei. Creo que Portugal ten un problema de despoboamento. E penso que ese despoboamento, como na Galiza, afecta fundamentalmente as xeracións máis novas. Está envellecendo a poboación ou non? Vamos a ter graves problemas dentro duns anos. Onde vamos a estar nós, idosos? Quen nos vai cuidar? E os nosos fillos? E as nosas pensións? E as reformas? Como vai ser todo iso? Entón, a utopía europea é outra Europa tamén. E, a ver, isto é un pouco psicolóxico, pero calquera persoa para se integrar nunha sociedade, primeiro ten que se coñecer a si mesma. Ten que se querer a si mesma. Cando se quere a si mesma e se coñece, entón é quen de integrarse nun grupo de persoas. Isto é elemental. O que se aplica ás persoas se pode aplicar aos povos. Un pobo que se coñece, que ten dignidade de si mesmo, é quen de colocarse en pé de igualdade cos outros povos. E iso é o que os galegos e as galegas reclamamos. Eu non quero chegar a Europa a través de Madrid, non. Eu quero chegar a Europa eu, polos meus propios medios, desandando o camiño de Santiago como se andou tantas veces cara ao sur. Iso é o que reclamamos, entón, iso non é atimización, iso é dignificación, iso é recoñecemento. Pero non estamos falando de multiculturalidade e diversidade. Pois hai que comezar por aí e comezar pola nosa propia multiculturalidade e diversidade. Eu creo que esa é. Agora ben, volvo de antes. Que Europa? Porque, claro, ao final, dicía Inés, tamén nos preguntaba se non hai outra forma de abordar esta problemática. É que non a hai. 9 anos atrás, a crise económica existiu realmente ou foi a grande operación do sistema patriarcal capitalista para cercenar todos os nosos dereitos? Que grande excusa! Por mor da crise económica se reduciu o investimento en investigación, por tanto, en saúde, por tanto, en educación, por tanto, en dereitos das mulleres, por tanto, en cuidado das persoas en situación de exclusión. E sempre había unha justificación, é que estamos en crise. E por mor da crise, a xente perdeu os seus traballos, ten salarios que non chegan a nada, non ten casa propia, pérdea. O sistema ten unhas ferramentas para someternos maravillosas. E todo o que puxemos aquí en riba da mesa, incluso pola mañá, son as diferencias. E a diferencia é un perigo. Hai que combatela, están a combatendo. E non é casual. Todos estes movementos fascistas que ao fin e ao cabo non xorden da nada. Estaban aí, Que eu teño un billete de identidade que di que pertenzo a un Estado onde teño, decíamos na hora de xantar, do almozo, non un, dous reis que eu non elixín e que mandan sobre min e sobre todos os demais. E que viven a costa miña. Eu son a que traballa. Eu son a que xenera plusvalía. Eles son os que a gastan. 1/3 do meu soldo. En fin, non sei se seguir. Muito obrigada. Ainda temos tempo. Ana Luísa, queres responder algumas das questões? Eu acho que elas já foram. Que mal é que fizeram os homens nos Ora lugares bem, comuns, naquele café? Em primeiro lugar, aquela observação que fez, que eu não sei, o jovem do Brasil, que eu sou especialmente sensível, porque realmente é um país irmão e é um país que me diz muito, eu gosto, adoro o Brasil. Faz-me pensar, eu tenho um poema em que a determinado momento falo de que a barbárie nos ficou rasa aos genes, aliás. É uma coisa muito estranha, e eu tenho 62 anos. Até há uns 15 anos, ou 10 anos talvez, eu achava utopicamente que certas conquistas eram irreversíveis. E tive que chegar à conclusão de que não são. Nada é irreversível, tudo pode voltar atrás, tudo.
tudo pode voltar atrás. Mesmo quando diz na Europa do Norte, a Ana, não é? Que é impossível, porque isto já está, não sei, quer dizer, é muito pouco tempo, apesar de tudo, sabe? 100 anos não é muito. Não é, quer dizer, nós temos visto como é possível novamente uma guerra na Europa, por exemplo. Quando falo em guerra, não falo só na guerra económica que nós temos, na guerra em termos de pobreza, não é? Na guerra em termos de aquilo que fazemos aos refugiados, às mulheres, etc. Falo num confronto físico, com armas, isto não é completamente impossível, nós sabemos que não é completamente impossível nesta Europa, nesta nossa Europa. Portanto, realmente aquilo que disse sobre o machismo ser muitas vezes subtil, muitas vezes escondido, sob a capa até da alegria, não é? Portanto, do samba, não é? Portanto, das músicas tão bonitas, não é? Brasileiras, portanto, muitas vezes isso acontecer, é realmente isso é que me assusta mais, é como, de facto, nós termos achado que determinado tipo de comportamentos nossos, humanos, não se iriam repetir, mas isto existe, isto está em nós, a violência está em nós. Não nos esqueçamos que nos anos 90, não foi assim há tanto tempo, foi há 30 anos, a Jugoslávia, quer dizer, nós tivemos uma guerra crudelíssima aqui ao nosso lado, aqui na Jugoslávia, não é? Não nos esqueçamos que temos ainda países colonizados, e aliás, se quiséssemos falar em colonização, às tantas também podemos alargar a Espanha, mas países colonizados, como por exemplo o Chipre, não é? Como por exemplo a Irlanda, uma parte da Irlanda, não é? E portanto, isto permite-me passar já agora à resposta àquilo que, à sua pergunta. Aquilo, em primeiro lugar, é um poema, se me dá licença. Em primeiro lugar, é um poema. Não quero com isto, não é um poema. Por acaso, eu entrei mesmo num café manhoso em Londres, uma vez, isto aconteceu mesmo. Agora, eu nem estive lá a contar os homens, não me lembro se eram 23 ou 20, não sei, mas 23 era um número que me dava jeito para o poema, quando eu escrevi, não é? Era uma tribo de 23 homens, isto é bonito, quer dizer, soava-me bem quando escrevi o poema. Não me recordo, não havia só uma mulher, mas escrevi o poema assim. Eles não me fizeram mal nenhum, não me fizeram mal nenhum. Mas também, como eu dizia há bocadinho, quando li o outro poema, Testamento, não é? Que eu digo, de amor, respeito, não é? Como é que é? Em vez de lhe ensinarem contas de somar, quando falo na cama, não é? Portanto, que não vale a pena ensiná-la a fazer a cama, nem a ter horários certos, em vez de horários certos ou uma cama bem feita. É claro que, como disse há bocadinho, a minha filha nunca comeu às 10 da noite um dia, e depois no dia seguinte às 5 da tarde, e depois no outro dia às 2 da manhã, quer dizer, ela tinha horários certos para comer, mas isto tem uma determinada função, não função para os outros, porque eu acho que quando se escreve poesia não é para os outros que escrevemos para nós, mas depois damos-la aos outros, não é? Claro, ela depois comunica de alguma forma com os outros. Não, a resposta é não, ninguém me fez, estes homens não me fizeram mal rigorosamente nenhum. Eu acho que o poema tem a ver, é o final do poema, em toda a parte as mesmas coisas são, quer dizer, que também não se pode dizer em português, porque eu não posso dizer as mesmas coisas são o quê, não é? Eu tenho que ter aqui, no português, o português obriga-me a pôr aqui gramaticalmente outra coisa qualquer, elas são qualquer coisa. Eu acho que ali, se calhar, elas acontecem da mesma forma, elas são iguais, não é? Quer dizer, isto aconteceu em Londres, nós achamos que Londres é muito evoluído, mas podia acontecer ali em Freixo de Espada à Cinta, podia acontecer na Galiza, podia acontecer em Madrid, podia... Como? Na Galiza também. Não, na Galiza também, com certeza. Portanto, eu não sei, eu acho que é... eu acho que é isto. E a minha recomendação, o último livro que eu li de poesia, o problema é que ele não está em português, estou agora a tentar traduzi-lo, é um livro maravilhoso, se puderem comprá-lo em inglês, pronto, ou em espanhol, ele está traduzido em espanhol, não está em galego, que eu saiba, chama-se Alfabeto. E é de uma poeta dinamarquesa chamada Inger Christensen, Christensen. Portanto, Christensen, e é maravilhoso, é realmente maravilhoso. Eu chorei imenso ao ler aquele poema. Não tem homens em cafés, não tem. Pronto, é um poema absolutamente extraordinário. Só para terminar, aquilo que disse, e a apropriação do discurso, eu vou terminar só com isto.
A Fátima disse, e é verdade, eu trabalho também com teoria queer, não é? Ora, a teoria queer, como sabem, propõe justamente a dissolução das identidades, não é? E propõe também esta espécie de explosão identitária, quer dizer, a ideia é que nós estamos, e é verdade, em permanente transformação, mas isto é um pau de dois bicos, isto pode ter duas leituras, não é por acaso que a teoria queer entrou rapidissimamente, foi rapidissimamente apropriada por pessoas que nada tinham a ver nem com estudos feministas, nem com estudos de género, nem nada disso, porque acharam muito interessante esta questão de somos todos humanos. Pronto, é isso, não é? Portanto, nós somos todos humanos, portanto, somos todos humanos, porque é que vale a pena andar para aí a discutir as mulheres e os homens e não sei o que é certo é que no mundo em que vivemos as mulheres continuam, quer dizer, nas novas cartas portuguesas, que a Maria Teresa Horta é uma das autoras, como sabes, não é? Pergunta-se a determinado momento, 1972, a mulher adúltera é apedrejada na Arábia Saudita, diz-se, 1972, e mais não digo, porque estamos em 2019 e sabemos o ano passado foi permitido às mulheres tirarem a carta de condução na Arábia Saudita. Muito obrigada, Ana. Em 1972 e em 2019 as mesmas coisas são. Exatamente, as mesmas coisas são, precisamente. Inês, não sei se quer... Muito obrigada. Não sei se quer... Não? Claro, Luís... E acho muito interessante o observatório. O observatório. Agradeço as recomendações. Sim. Não sei Agradeço as recomendações. Eu tenho uma recomendação também, não é de poema, mas é de uma filósofa brasileira, Djamila Ribeiro, vale a pena ler. Djamila Ribeiro, e ela trabalha muito sobre a questão da interseccionalidade também. Bem, eu queria primeiro falar brevemente sobre a questão do extremismo, do feminismo, levantada pelo meu colega brasileiro. Eu percebo a crítica ao extremismo do feminismo, mas eu sinto muito, eu acho que é necessário hoje em dia, porque numa questão de quase de reparação, infelizmente temos que ser extremistas hoje para tentar chegar num lugar um pouco mais igualitário, o mais breve possível. E não sei, sendo provocativa, mas sem querer ser grossa, mas não me assusta ser um comentário vindo de um homem. Mas, enfim, podemos discutir depois melhor. Da mesma questão sobre o bar também, eu acho que talvez sendo um homem, quando você entra num bar onde tem 23 ou 5 ou 50 homens e só tem 2 mulheres, não é a mesma coisa quando você é uma mulher e entra num bar. Ela defendeu falando que é apenas um poema, mas é a vida real e dependendo da cidade onde você está, não é a mesma coisa você entrar no bar onde tem 23 mulheres ou 23 homens. And about the human rights, I'm going to speak in English because I think it's better. I totally agree with you. Just to make clear, we're not a project from the European Union. We're just funded by the European Union. So there's a big difference on that. And of course, I completely agree with you that the European Union is lacking on defending the human rights. But I think it was, I don't know, I think what Anna and Luisa that said, women's rights is also human rights. So I don't think we should make a difference about it. And we still have to fight for women's rights on the top of human rights. But I totally agree with you, and I think European Union should not only fund projects, but also defend the human rights around the world, not just in Europe. Obrigada. Estava ali o Gonçalo a dizer que queria mais uma pergunta. Pergunta, comentário. Então, se calhar, muito brevemente, porque, não sei, Álvaro, dá licença? Só por mim terminamos agora. Obrigado. Que é para não dizer que nós não cumprimos o tempo. É? Então, Gonçalo, peço que sejas breve, porque agora já estamos fora, já está a contar. Está bem? Falei muito rapidamente. Gostaria mesmo de agradecer o magnífico painel. Eu reconheço-me plenamente em praticamente tudo aquilo que foi dito. Talvez começasse por dizer que, em relação à questão da identidade galega, e só mesmo para reforçar aquilo que foi dito, nós debatemos, por exemplo, muito no Fórum Demos, que também coorganiza estas sessões, a questão das pretensões catalãs, da autonomia, etc. E não há necessariamente
uma contradição entre uma identidade nacional e o cosmopolitismo, porque, quer dizer, uma identidade nacional pode não ser excludente no sentido de ser progressista e acolhedor ao outro. E nós vimos isso no caso da Catalunha e também no caso da Galiza. Concordo plenamente com a Ana quando ela diz que a melhor, ou talvez a única defesa possível dos direitos humanos tem de ser uma defesa progressista, até porque tivemos tido muito do contrário, nomeadamente o uso da ideologia dos direitos humanos para justificar, por exemplo, projetos meios imperialistas de intervenção estrangeira, etc. E, portanto, é muito importante fazer as distinções. Mas, no fundo, aquilo que eu queria fazer eram duas perguntas que partem de perplexidades e quase angústias, que são as seguintes. Quando nós olhamos para o clima... Tens que... Não... Okay. Agora sim. Obrigado. Peço desculpa. Quando nós olhamos para o clima muito polarizado, político, que vivemos hoje em dia, sobretudo com a ascensão do populismo de direita, e quando olhamos para o outro lado, ou seja, para o lado daquelas propostas políticas absolutamente reacionárias, patriarcais e aquilo de que elas se alimentam no discurso público, infelizmente, muitas das coisas que lhes fazem confusão são precisamente as conquistas civilizacionais frágeis, incompletas, que mal ou bem tinham ido fazendo o seu caminho nas últimas décadas, tais como os direitos das mulheres, os direitos das minorias étnicas, sexuais, etc. A ponto de haver uma distorção total daquilo que é dito, a invenção do politicamente correto por parte destes grupos de direita, a invenção da ideologia de género, ao ponto, por exemplo, a Judith Butler chegar ao Brasil e queimarem imagens dela e chamarem-lhe pedófila, etc, etc, etc. E a minha perplexidade é, no meio disto tudo, o que é que nós podemos fazer? É preciso ser-se radical, talvez, mas o que é possível fazer para contrariar este tipo de discurso? Precisamos de educação, precisamos do quê? Porque uma das coisas, e falando do meu testemunho pessoal, uma das coisas que muita impressão me fez foi, mesmo falando das mulheres, eu estava nos Estados Unidos quando o Trump foi eleito. Oh, Gonçalo, desculpa lá, tenho aqui a dizer time's up. Vocês não veem, mas aqui tivemos em countdown. Se pudesse só resumir mesmo a pergunta, está bem? A pergunta é, com o Trump nos Estados Unidos, o grupo específico das mulheres caucasianas, das mulheres brancas, votaram mais no Trump do que na Hillary. Como é que é possível? Quando o Trump dizia que grab them by the pussy. O que é que nós precisamos de fazer, em última instância, para ir mais longe no combate a isto que está a acontecer? Outra micro-pergunta era para a Clara, para perguntar em relação à Trans-Europa Caravans, o que é que vocês estão a fazer em concreto, para além desta proposta do Observatório, saber um bocadinho mais sobre o projeto que vocês estão a fazer pela Europa, porque eu acho que é interessante divulgar. Eu não sei se temos tempo para isso. Não sei se é... Quer fazer outra pergunta? Não? Não temos. Eu vou só responder. A gente está ali fora, a gente pode conversar depois, tem uma mesa, a gente explica direitinho o projeto. Tá, muito obrigada. Não sei se o resto foi um comentário. Não? Muito bem. Gonçalo, vamos ficar por aqui, porque realmente tem aqui a indicação, eu sei que vai haver uma chamada de Skype aqui, não é? Disseram-me há pouco que teríamos que acabar, e quando estivesse aqui vermelho, tínhamos mesmo que sair daqui, já está vermelho. Eu agradeço muito por estarem aqui, por terem assistido a esta sessão e pedia que me ajudassem a agradecer às oradoras magníficas que participaram nesta discussão.